Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Firmes para começar mais um PET. Bom, hoje nós vamos começar PET 4, isso aí, PET 4, e eu vou estar explicando aqui as questões da semana 1, tá? Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe aqui comigo. Pega seu PET, abre na página 15 até a página 18, acompanha comigo as explicações, já vai respondendo. Depois não esqueça de mandar para mim, ok? E depois eu mando a correção pelo WhatsApp para vocês, ok? Vamos lá então? Bora! Vamos iniciar então nosso PET 4, né? Atividades da semana 1. Então vamos lá. Nessa semana, ela começa na página 15 até a página 18. Então nós vamos estar estudando sobre frações, significado de frações, a leitura, os tipos de frações que nós temos, comparar uma fração com outra, frações equivalentes, estar fazendo simplificações de frações. Então esse conteúdo ele está no meu canal, então eu fiz lá algumas aulas sobre frações, então você vai lá, procura por esse nome, né, frações, tipos de frações, frações equivalentes, que você vai ter todas as aulas lá. Aí depois você faça as questões do PET, tá? Seria bom assistir para aprender o conteúdo, ok? Número 1, então. Use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é 12.760 quilômetros. A medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra, tá? Então, tem a figura vista da Lua, né? Uma figura obtida em dezembro de 1972. E aí do lado tem a foto da Terra, né? E no meio o diâmetro é a linha azul. Então, o diâmetro que ele está falando aí é essa linha azul, ok? Então, vamos para a resolução. Então, aqui nessa questão, nós vamos estar aprendendo frações de uma quantidade, tá bom? Então, vamos lá. O diâmetro da Terra está aqui, né? O diâmetro da Lua, 3/11 do diâmetro da Terra. Então, eu vou fazer o quê? O B, na matemática, vira vezes. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 3/11 B, vezes, do diâmetro da Terra. Mas, quanto é o diâmetro da Terra? 12.760. Então, eu vou escrever aqui, ó, certo? Agora eu vou calcular. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes isso. Depois eu vou dividir por 11, ok? Aí você vai colocar o resultado aqui. No exercício pede para fazer com a calculadora, mas você pode fazer também as contas, ok? Então, essa é o número 1. Questão número 2. As figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, um retângulo, um quadrado e um quadrado. Cada uma dessas figuras estão divididas em quadradinhos iguais. Então, letra A. Qual das alternativas abaixo representa as frações correspondentes à parte sombreada de cada figura? Então, você vai ver qual é a fração que representa essa figura aí e vai assinalar uma dessas 4 alternativas. Vamos lá para a resolução? Nessa questão aqui, nós vamos estar trabalhando representação de fração, tá? Então, vocês vão olhar a figura e vão escrever a fração que representa ela, certo? Então, a primeira, vocês vão contar. Então, o total de quadradinhos que ela foi dividida vai ficar embaixo, no denominador. E o número de quadradinhos que foi colorido fica em cima no numerador. Tá, então, eu tenho quantos quadradinhos aqui no total? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, o 18 fica embaixo, certo? Quantos quadradinhos eu colori? 1. Então, 1 fica em cima. Então, essa é a minha representação da figura número 1. A mesma coisa vocês vão fazer na 2 e na 3. A única coisa diferente aqui na 2 é porque esse quadradinho ele foi dividido em 2 partes. Então, vocês não vão contar um quadradinho, vão contar 2. Então, aqui 2, aqui ó, mais 2, todo ele, certo? 2, 4, 6, vai contando de 2 em 2. Aí esse número total, aqui já está dividido, né?
Então, bem, esse número total que você contou vai ficar embaixo e quantas partes você coloriu vai ficar em cima, ok? Mesma coisa na número 3, tá? Então, a questão a letra A é dessa forma. A letra B, vocês vão fazer o quê? Ele quer saber a parte não colorida da figura. Então, é só você olhar aqui, ó. Essa aqui é a parte colorida, não é? Então, 18 embaixo. Se eu colorir uma, quantas ficaram sem colorir? 18 menos 1, 17. Então, 17 fica aqui em cima, certo? Então, aqui a letra B, você vai olhar os que não foram coloridos e vai contar, tá bom? Essa questão aqui tem uma alternativa aí, vocês vão ver qual que é a alternativa que está nessa ordem. 1, 18 avos, é o que deu aqui e o que deu ali, ok? Então, essa é a número 2. Número 3. No mês de setembro, o município Rio Verde apresentou as seguintes condições meteorológicas. Então, aí tem um calendário do mês de setembro, tem os desenhos, sol, chuva, ventos e nublado. Então, cada dia tem um desenho, tá? Conta aí quantos dias tem e depois você vai contar quantos dias de sol, quantos dias nublado, ventos e chuva. Vai anotar no seu caderno, ok? Está utilizando representação de fração e comparação de frações, ok? Então, ali tem um calendário, né? No calendário tem o sol, tem chuva, ventos e nublado. Então, aí vocês vão ver, né? Os desenhos aí de vocês. Tá, então, o sol. Qual é a quantidade de desenhos que tem o sol? 9, que eu coloquei aqui. Chuva, 7, ventos, 3 e nublado, 11. Aí pergunta assim, ó, qual a fração que representa os dias sem chuva ou sem vento? Bom, se não pode ter chuva e nem vento, vai ser isso aqui, o sol e nublado, certo? Então, quantos dias nublado? 11. E quantos dias com sol? 9. 11 mais 9 são 20. Então, a fração vai ser 20 do total. Qual é o total? Quantos dias são aí no calendário? São 30? Se você contar, você vai ver que são 30. Então, 20 sobre 30, tá? Essa aqui é a fração. Você pode simplificar ela, ok? Simplificar é o quê? Dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Como aqui eu tenho 0 e 0, eu posso dividir por 10, direto aqui, ó, tá? Então, 20 dividido por 10, 2, 30 por 10, 3, ok? Então, essa aqui é a minha fração, na letra A, tá? Aí, na letra B, eu quero a fração que representa os dias ensolarados em relação ao total de dias daquele mês. Então, agora eu quero só os dias com sol. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Pega a quantidade de dias que tem sol sobre o total de dias, tá? A letra B. Escreva frações que representam as quantidades de dia do mês de setembro para cada um dos 4 tipos de condições meteorológicas em relação ao total dos dias. Você vai fazer isso para todas, tá? Sol, nós já fizemos, vai fazer chuva, ventos e nublado, tá? Faça com todas aí na letra C, certo? Na letra D, compare a fração que representa a quantidade de dias nublados com a que representa a quantidade de dias de sol em relação ao total de dias desse mês. Vai ver qual é maior. Então, você vai pegar a fração dias nublados que você achou aqui na letra C e a outra dias com sol. Você vai comparar qual é maior. Então, eu coloquei um exemplo aqui de comparação. Você vai pegar a fração que tem o mesmo denominador, certo? Então, se, por exemplo, deu 30 todas, você vai manter essa com 30, tá? Isso aqui é só para a gente simplificar, mas na hora de comparar tem que ser o mesmo denominador, tá? Nesse caso aqui. Então, quem é maior aqui, ó? Nós vamos colocar em ordem crescente. Quem é menor? Menor fração é aquela que o número de cima é menor, tá? Então, aqui, ó, 2 20avos é a menor. Então, seria primeiro, tá? Depois seria qual? Próximo número, 5, não é? 5 20avos. Depois vem o 8 20avos. E por último, 11 20avos. Coloquei em ordem crescente.
Agora eu vou comparar duas frações. Então, vou escolher essa daqui e essa aqui. Tá? Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, 5 vinteavos e 11 vinteavos. Então, os 5 vinteavos, ela é maior ou menor que a 11 vinteavos? Meu número é menor, não é? Então, ela é menor. Vou usar esse sinal aqui. Certo? Então, esse sinal é menor. Ó, esse aqui é menor. E esse outro aqui, maior. Ok? Então, aí você vai comparar na letra D as de dias nublado com as dias com sol. Só comparar aí, tá bom? Aqui nós usamos também, ó, além da representação de fração e comparação, a simplificação. Então, o que nós fizemos aqui, ó, simplificar uma fração é reduzir ela para ficar irredutível, que não dá mais para dividir. Então, aqui eu dividi por 10, chegou no 2. Dividi por 10 também, chegou no 3. Então, formou uma fração irredutível, não tem como mais dividir, tá bom? E tem que ser o mesmo número. Se você simplificar o de cima por 2, embaixo também tem que ser por 2, tá bom? Aí você vai dividindo até chegar na fração irredutível, certo? Voltando aqui na comparação de frações, vou explicar com um desenho agora para você visualizar melhor. Tá? Então, suponha que isso aqui seja uma barra de chocolate. Foi dividida em 5 partes. Vamos escrever a fração que representa, que é 5. E alguém comeu 4 partes, certo? Então, 4 aqui em cima. Aqui, outra barra de chocolate, dividida em 5. E outra pessoa comeu 2. Então, quem comeu mais? Essa ou essa? Lá em cima, né? Aqui, ó, comeu mais. Então, quando o meu número aqui, quanto maior, maior a fração, tá? Quanto menor, menor a fração. Então, entre essas duas, 2 quintos é menor que 4 quintos. Ou 4 quintos é maior que 2 quintos, ok? Ficou claro? Comparação de frações? Beleza. Sistematizando os conceitos. Fração é uma forma de representar uma divisão, ou seja, fração é divisão. Expressa, portanto, uma comparação entre dois números inteiros. O conjunto de todas as frações é denominado de conjunto dos números racionais. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2. Tem os inteiros, que entram os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E tem os racionais, que entram as frações e os números decimais, ok? Então, seria bom você assistir um pouco da aula sobre fração para entender melhor, tá? 4, então, tem os segmentos de retas e as relações aqui. Então, vamos analisar. Aqui tem o segmento AB. Aqui tem o CD, dividido em 3, aqui em 1, aqui dividido em 4, o F, e o GH dividido em 5, certo? Aí aqui, ó, AB é 1/3 de CD. Então, aqui é o CD, não é? Então, AB é 1/3, ó, 1/3, certo? CD é 3, ó, é dividido em 3. 3 quintos de GH. A GH tem 5, ó. Tá? Então, 3 quintos, certo? GH é 5, tem 5 partes aqui. 5 quartos de EF. EF tem 4, então 5 quartos, certo? Então, essas aqui são as relações. O que vocês vão fazer? Letra A. AB é igual a quanto de EF? Ó, AB é 1, quantos tem no EF? 1, 2, 3, 4. 1/4 de EF, certo? Só colocar 1/4 aqui, tá? Ó, 1/4. Assim vocês vão fazer nas outras. Então, EF é quanto de GH? EF tem quantos? 1, 2, 3, 4. 4. GH tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 4 quintos, certo? Mesma coisa façam na letra D, né? Letra C, depois a letra D. Na letra E, na letra F. Na letra C, está dizendo aqui, ó, qual segmento é o triplo de outro segmento. Então, qual que é o triplo de outro? Vocês vão analisar aqui, que cabe 3 vezes, tá bom? Então, essa é a número 4.
Pedro e João fizeram uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões e João errou 3/5 delas. Nessas condições, é correto afirmar que. Então, em frações de quantidade, você vai calcular e vai colocar aí qual que é a alternativa correta, certo? Vamos para as explicações. Nessa questão, número 5, nós também vamos utilizar frações de uma quantidade, certo? Então, vamos lá. Na prova, 30 questões, né? O número de questões aí, 30. Acertos, ele acertou 5/6 do total e errou 3/5 do total. Então, vocês vão fazer 5/6 de... Qual é o total de questões? 30, tá? E aqui, 3/5 de... Total de questões, 30. Agora é só resolver. Lembra que na matemática eu dei vezes. Então, vou fazer aqui 5 vezes 30 dividido por 6. E aqui, mesma coisa, 3 vezes 30 dividido por 6. Tá? Aí você achando quantas ele acertou e quantas ele errou, você vai analisar as alternativas e ver qual que é a correta. Ok? 6. Determine quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula 1, sabendo que os 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. O número 6 também frações de uma quantidade. Tá? Vamos lá. Então, 12 carros representam 2/3, certo? Então, eu fiz o desenho para ficar melhor para você visualizar. Então, aqui está dividido em 3 partes, tá? É 3, não é? Então, 3 partes. Então, 2 dessas partes, eu vou colorir, 2 dessas partes representam 12. Então, isso aqui é igual a 12. Não está dividido em partes iguais? Então, quanto vale cada parte? Olha aqui. Se as duas são 12, então cada uma é 6. Então, eu vou achar o total de carros que iniciaram a corrida, certo? Porque 12 foram os que terminaram, não foram os que iniciaram. Quer saber quantos carros iniciaram a corrida? Só você calcular aí agora. Fácil, né? Sistematizando os conceitos. As frações podem ser equivalentes, representam a mesma quantidade, próprias, o numerador é menor que o denominador. Impróprias, o numerador é maior ou igual ao denominador. Aparentes, o numerador é múltiplo do denominador, portanto é um número inteiro. E mistas, formadas por uma parte inteira e outra fracionária. Então, para entender essa aula, você vai lá no meu canal e pega lá o tipo de frações, a aula que está escrito lá, tipo de frações, e aí está explicando todas as frações aí com exemplos e também exercícios. Então, assiste a aula para você entender melhor esses conceitos, ok? Questão número 7. Considerando que A, B e C indiquem as medidas dos volumes dos sólidos geométricos indicados nos desenhos e que os 3 sólidos foram formados por bloquinhos idênticos, complete as afirmações. Então, aí você vai completar as afirmações. A é o que de B, né? É 1/3, 1/6, 1/9. Então, vamos lá para as explicações para vocês entenderem. O A, a letra A, você vai analisar aqui, ó. O A é o que de B? Vamos analisar? Olha aqui, o A eu tenho um cubinho. No B eu tenho 1, 2, 3. 3 cubinhos. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Então A é 1/3 de B, certo? Assim você vai fazer nas demais. Aqui, na letra B, o A, ele é o que de C? Quantos cubinhos tem na letra C? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 embaixo, 7, 8. Então são 8. Então, o A é 1/8 de C, certo? Assim você vai fazer na letra C e na letra B, ok? Espero que tenha entendido. Encerramos aqui, então, a nossa semana 1. E aí, pessoal, gostaram da aula? Entenderam tudo? Bom, então aqui nós encerramos a nossa semana 1, tá? Próxima semana vem semana 2.
Não esqueça de enviar para mim, tá? Estou aguardando, tá bom? Então eu te aguardo na próxima aula. Tchau!